Olá, sejam bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. A gente vai abordar um tema que, olha, sempre mexe com a gente, né? Desperta curiosidade, às vezes até um certo receio. O que será que acontece depois que a gente, bom, deixa este mundo? É uma pergunta universal, sem dúvida. E para essa conversa, a gente tem um material muito interessante. São trechos da obra super conhecida, Nosso Lar, que foi psicografada pelo Chico Xavier, né, atribuída ao espírito André Luiz, e também algumas partes de um guia que ajuda a gente a entender melhor essa história toda, essa experiência de um médico depois da morte física. Um material riquíssimo, realmente. Pois é, e a pergunta continua, né? O que será que nos espera do outro lado? Hoje, a gente vai fazer um mergulho, assim, tentar entender esses relatos que descrevem uma realidade espiritual, olha, bem complexa, cheia de desafios, muito aprendizado e, o que é curioso, bastante atividade, muito trabalho mesmo. A nossa ideia aqui, o nosso objetivo, é tentar extrair, sabe, destilar os princípios-chave sobre a vida espiritual que essas fontes trazem. Queremos oferecer uma visão mais clara, mais organizada, para quem está buscando entender melhor esses conceitos. Seja alguém que já estuda a doutrina espírita, ou mesmo quem simpatiza com o tema e quer conhecer um pouco mais. Isso. E só um toque. A jornada que a gente vai acompanhar aqui, ela começa de um jeito bem inesperado. Nada daquele descanso tranquilo que talvez a gente imagine. Exatamente. É importante ter isso em mente. O material que a gente vai analisar hoje, ele oferece uma perspectiva muito detalhada sobre a continuidade da vida, sim, mas também sobre como as leis de causa e efeito continuam valendo, e muito lá no plano espiritual. Ah, então não é só chegar e pronto. Não, de jeito nenhum. A visão que nosso lar apresenta não é a de um paraíso automático, nem de uma condenação sem fim. O que se descreve é, na verdade, uma nova etapa da existência. Uma etapa com suas próprias regras, seus desafios e, principalmente, com muitas oportunidades para aprender e para evoluir. Interessante. Então, vamos lá. Vamos começar pelo impacto inicial, a chegada nesse mundo espiritual. O André Luiz, que é o médico que narra a experiência dele, né? Ele não acorda num lugar de paz, nem num vazio total. Pelo contrário. Bem pelo contrário. Ele se vê numa zona de muito sofrimento, sabe? Muita confusão, medo. As descrições são fortes. Um ambiente escuro, às vezes com uma luz meio pálida, tudo envolto em neblina, formas assustadoras aparecendo, lamentos, gente chorando e até umas gargalhadas meio sinistras, bem pesado. É um choque de realidade, né? Total. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção. A sensação que ele tem de ainda possuir um corpo, muito parecido com o corpo físico. Ele fala que sentia fome, sentia sede, até a barba crescendo. Mas essa sensação de corpo, de necessidades físicas, isso não é meio estranho para um espírito? Como é que as fontes explicam isso? Essa é, de fato, uma das primeiras grandes surpresas que ele descreve. Essa persistência das sensações mais, digamos, materiais, ela está muito ligada ao estado mental, ao estado vibratório do espírito que acabou de desencadear. E também à natureza do lugar onde ele desperta. Que lugar é esse exatamente? Essa região, nas fontes, é chamada de umbral. Esse é um conceito bem importante na narrativa. Não é um inferno, como a gente pensa no sentido mais tradicional, teológico. É mais como uma dimensão, uma zona espiritual que fica vibratoriamente muito próxima da crosta terrestre. Próxima de nós, então. Sim, e é habitada por espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, sabe? Ou que são ignorantes sobre as leis espirituais, ou que estão num estado de revolta, de inconformismo. Funciona, como o texto mesmo diz, como uma espécie de zona purgatorial, um lugar para esgotar os resíduos mentais negativos, as ilusões, os apegos que a gente cultivou em vida. O material descreve o umbral como um lugar vibratoriamente denso, pesado, cheio desses fluidos espirituais mais densos. E olha que interessante, esses fluidos não vêm só das mentes dos desencarnados que estão lá. Não, vem de onde mais? Eles também são alimentados pelos nossos pensamentos e sentimentos desequilibrados aqui dos encarnados.
Existe uma sintonia, sabe? Uma conexão constante entre os dois planos nesse nível mais denso. Nossa, que responsabilidade é nossa, né? Total. Nossos pensamentos ecoam. E logo nesse começo tão difícil, surge uma acusação que perturba demais o André Luiz. Dizem para ele que ele é um suicida. Ele fica revoltado, claro, lembra que lutou pela vida, fez cirurgias, mas aí um instrutor espiritual explica que o caso dele foi de suicídio inconsciente. Essa ideia de suicídio inconsciente, só um pouco forte, né? Como que as fontes explicam isso sem parecer que estão culpando a pessoa por ter ficado doente, por exemplo? É um ponto delicado, sem dúvida, mas é central na obra. A explicação que as fontes dão não é no sentido de culpar a pessoa pela doença em si, isoladamente, mas sim como as escolhas de vida, o conjunto da obra, digamos assim, contribuíram para abreviar a existência física. Ah, entendi. O conjunto. Exato. No caso do André Luiz, o livro menciona algumas coisas. Leviandades morais, uma doença venérea que ele não tratou direito, crises de cólera frequentes, muita falta de autodomínio, um modo de vida que é descrito como exasperado e sombrio. A ideia principal aqui é a da responsabilidade individual. É a lei de causa e efeito em plena ação. Aquela lei de que a gente colhe o que planta. Exatamente. Nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo isso deixa marcas no nosso corpo espiritual que as fontes chamam de perispírito. Ele funciona como um registro, sabe, da nossa história moral. A morte do corpo físico não apaga as consequências dessas escolhas. Entendi. A perspectiva que o livro traz é que muitos de nós, sem nem perceber, acabamos criando condições que levam a um desgaste prematuro do corpo físico, através de desequilíbrios, de vícios mantidos por muito tempo, e isso configura esse quadro de abreviação da própria vida. Não é uma culpa pela doença isolada, entende? Mas pelo conjunto de ações e intenções que levaram àquele desfecho mais cedo. Faz sentido pensar assim, olhando o quadro geral. Mas mesmo nesse cenário tão sombrio, tem uma luzinha, né? No limite do desespero, sentindo que estava preso naquele lodo da terra, como ele descreve, André Luiz faz uma prece, um pedido sincero, vindo do coração, pedindo ajuda a Deus. E o texto até ressalta a força desse momento. Diz algo como: é preciso haver sofrido muito para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. A oração ali parece ser um elo, uma ferramenta muito poderosa para buscar ajuda. A prece sincera sempre encontra eco. E a ajuda chega. Vem na figura de Clerêncio, que é um espírito bom, um benfeitor, que o resgata daquela região horrível. A narrativa descreve essa transição, a chegada dele na colônia espiritual Nosso Lar, e o contraste é, nossa, impressionante. É a noite e o dia, né? Totalmente. Sai aquela escuridão, aquele medo todo, e entra uma luz suave, jardins super bem cuidados, construções que ele descreve como harmoniosas, preciosas e até uma música linda ao entardecer. Tem um momento bem marcante que é a primeira oração coletiva que ele participa lá. É transmitida por meios diferentes que ele chama de audição e visão à distância, e aquilo traz para ele uma sensação profunda de renovação, de esperança. Ele até visualiza um coração maravilhosamente azul se formando no ambiente. Lindo isso. É um símbolo poderoso dessa renovação. E as fontes definem Nosso Lar justamente como isso: uma cidade ou uma colônia espiritual que é destinada ao trabalho e à recuperação. Funciona como uma zona de transição. Não é o ponto final da jornada espiritual, mas uma etapa muito importante. Uma escola, talvez. Uma grande escola, sim. O livro até menciona uma história para essa colônia. Diz que foi fundada por espíritos portugueses lá no século XVI, no Brasil espiritual. Mas o ponto principal é que se trata de um local com uma estrutura social, administrativa muito bem organizada. Tudo focado no aprendizado, no serviço ao próximo. Bem diferente daquela ideia de um paraíso onde ninguém faz nada, né? Com certeza. E o André Luiz logo percebe que a organização lá é impressionante. Quase como uma cidade planejada mesmo, né? Sim. A descrição é de uma sociedade espiritual bastante estruturada. A administração lá se organiza através de ministérios. São 6 no total.
Tem o da regeneração, o do auxílio, o da comunicação, o do esclarecimento, o da elevação e o da união divina. 6 ministérios. E cada um com uma função. Exato. Os 4 primeiros, segundo a narrativa, têm uma ligação mais direta com as necessidades da Terra e também dos espíritos que chegam em condições mais difíceis ou que estão naquela fase inicial de aprendizado. O Ministério da Regeneração, por exemplo, lida com os casos mais complexos, pessoal que está mais perto do umbral ainda. Entendi. O Ministério do Auxílio já acolhe os recém-chegados, organiza as expedições de socorro ao umbral e até prepara futuras reencarnações. O do esclarecimento, como o nome diz, foca na instrução, no desenvolvimento do conhecimento. E os outros 2? Elevação e união divina? Esses já conectam a colônia a planos espirituais mais elevados, se dedicam a tarefas consideradas mais sublimes, mais espirituais. Essa estrutura toda mostra que existe uma hierarquia e uma especialização bem definidas no trabalho espiritual lá em nosso lar. Dentro dessa organização toda, parece que um pilar fundamental é o trabalho e o mérito, né? Através de um sistema que eles chamam de bônus hora. Como funciona isso? Exatamente. As fontes deixam isso muito claro. Em nosso lar, o trabalho útil é a base de tudo. Não tem espaço para privilégio, para ociosidade. O bônus hora funciona como se fosse uma unidade de troca, uma espécie de moeda espiritual, vamos dizer assim. Uma moeda? É. O espírito adquire esses bônus pelas horas de serviço que ele presta à comunidade, e com esses bônus acumulados, os habitantes podem conseguir recursos, moradia, outras necessidades dentro da colônia. Ah, interessante. Então, o bônus em si, ele é quase secundário. O foco principal, pelo que as fontes indicam, é mesmo a evolução que o trabalho traz para a pessoa? Precisamente. Essa análise que o material faz é crucial. A compensação externa, o bônus, pode até ter lá suas falhas, suas limitações. Mas o verdadeiro valor, o que conta mesmo, é o aprendizado, é a experiência e, acima de tudo, a evolução moral que o serviço ao próximo proporciona. Entendi. Existe o que eles chamam de registro individual da contagem de tempo de serviço útil. É isso que confere direitos e méritos espirituais de verdade. Esse valor intrínseco da hora de trabalho dedicada ao bem, esse sim é avaliado de forma infalível pela consciência de cada um e pelas leis divinas. O ganho real é espiritual, é interno. É um dos princípios fundamentais que se destacam. A importância do trabalho útil como ferramenta de progresso. Faz todo sentido. E outro ponto que sempre gera curiosidade, a questão da alimentação. Como é que os espíritos se sustentam? O André Luiz descreve que ele recebeu um caldo que o reconfortou muito e uma água fresca que parecia ter uns fluidos divinos. Sim, as fontes abordam isso mostrando que existe uma transição, é gradual. Nos ministérios que estão vibratoriamente mais próximos da Terra, como o do auxílio e o da regeneração, ainda existe uma necessidade maior de substâncias que lembram os alimentos daqui. Tipo comida mesmo. Falam de frutas que seriam como concentrados de fluidos vitais, caldos nutritivos, coisas assim. No entanto, a narrativa menciona que a colônia passou por um esforço grande, liderado pelo governador espiritual de lá, para reduzir essa dependência de formas mais densas de alimentação. E qual era o objetivo disso? O objetivo era incentivar a absorção direta de princípios vitais da atmosfera, do ambiente, e também o uso terapêutico de água fluidificada ou magnetizada, que é considerada essencial. Tem até uma frase forte no livro: água é quase tudo no tratamento e no sustento espiritual. Esse esforço todo visa uma progressiva espiritualização dos habitantes. Que interessante. E os laços de afeto, a família, como ficam essas relações do lado de lá? O André Luiz reencontra a mãe dele, né? E ela o ajuda muito vindo de uma esfera mais elevada. Esse reencontro é lindo e ilustra bem a continuidade dos laços afetivos. Mostra a possibilidade de ajuda mútua entre os planos. Mas... Tenho mais. Tem. O material também mostra as dificuldades. Diferenças vibratórias podem ser um baita impedimento para o contato. O pai do André, por exemplo, ele permanecia em zonas inferiores do umbral e não conseguia nem perceber a presença da esposa, a mãe do André, que ia visitá-lo. Nossa. E além disso, existe a questão do merecimento.
tanto para a gente poder visitar entes queridos aqui na Terra, quanto para poder recebê-los lá em nosso lar. Não é automático. Entendi, precisa ter mérito, né? Mas e aqueles laços que não eram tão harmoniosos aqui na Terra? Como ficam essas relações mais complicadas? Casamentos difíceis, brigas de família. Esse é um ponto muito, muito interessante que as fontes exploram bem. O aprendizado em nosso lar direciona muito para a gente superar o apego egoísta, possessivo, mesmo nos laços familiares. O objetivo maior é desenvolver o que eles chamam de família universal, aquele sentimento de fraternidade de verdade. Amar a todos, não só os nossos. Exatamente. Amar não apenas os seus, por laços de sangue, mas a todos como irmãos em espírito. A narrativa explica que o verdadeiro casamento é a união de almas que têm afinidade, mas que muitas uniões aqui na Terra são, na verdade, ligações temporárias, para aprendizado, para resgate de débitos do passado ou como provas necessárias para a evolução. E como essas situações se resolvem lá? No plano espiritual, a tendência é que elas se resolvam pela compreensão, pelo perdão, pela fraternidade desinteressada. O livro dá um exemplo bem legal de um trio, Tobias, Hilda e Luciana. Eles formam um lar espiritual baseado na amizade fraterna, depois de terem tido experiências matrimoniais bem difíceis na Terra. O amor puro, desinteressado, é descrito como o verdadeiro alimento das almas, a base da felicidade espiritual. Que bonito isso! Voltando um pouquinho à ideia do umbral, que a gente já mencionou, as fontes reforçam essa natureza dele como uma zona de esgotamento mental, né? Habitada não só por espíritos revoltados ou malfeitores, mas também pelas vítimas deles, por exploradores e explorados. Todo mundo ali num processo de depuração. Sim, é uma região de expurgo, de ajuste. E tem um detalhe interessante que o livro menciona, as formas pensamento, que são criadas pelas mentes de nós encarnados aqui na Terra, nossos medos, ódios, vícios. Essas formas também povoariam essa região do umbral e poderiam criar laços mentais com os desencarnados que estão lá. Parece uma via de mão dupla, né? Totalmente. É uma sintonia constante. E como a gente disse antes, a passagem pelo umbral não é um destino obrigatório para todo mundo, tá? Existem exceções. Ah, é? Quem escapa? Espíritos com uma condição moral já mais elevada, como a própria mãe do André, seguem direto para esferas superiores. Aqueles que têm grandes méritos ou que fizeram sacrifícios importantes em vida podem ter uma passagem bem rápida por essas zonas ou, às vezes, nem precisam passar por elas. Entendi. E tem também os espíritos que estão em missão, com preparo específico. Esses podem transitar por essas regiões mais densas com mais liberdade e proteção, justamente para realizar trabalhos de auxílio, de resgate. E, além do umbral, as fontes chegam a mencionar um plano ainda mais denso, as trevas. O que seria isso? É pior que o umbral? Seria, sim, uma região ainda mais profunda, vamos dizer, destinada àqueles espíritos que se entregaram de forma consciente e persistente ao egoísmo e ao mal. Aqueles que teriam, segundo a descrição do livro, embotado o sentido divino da direção. Por causa das próprias escolhas e vibrações, essas almas seriam atraídas para verdadeiros precipícios espirituais. Nossa! O livro introduz a ideia de uma gravitação espiritual. A alma que está carregada de culpa, de maldade, ela se torna densa, pesada. E aí ela é naturalmente atraída para essas zonas inferiores sem conseguir se elevar por conta própria. Uau! Depois de acompanhar toda essa jornada, essas descrições tão detalhadas, fica bem claro que emergem algumas lições centrais, né? Alguns pilares dessa visão espiritual que as fontes apresentam. Quais seriam os principais na sua visão? Sem dúvida. Dá para a gente destacar alguns princípios fundamentais da doutrina espírita que são, assim, vividamente ilustrados nesses relatos. O primeiro, claro, e o mais óbvio, é a imortalidade da alma. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Ela continua em outras dimensões, sob novas condições. É uma transformação, não é o fim. Continua. E ligado a isso, vem o princípio do progresso e evolução contínuos. A vida espiritual é descrita como uma escola constante, um campo de trabalho permanente. A evolução não é automática,
Ela acontece pelo nosso esforço pessoal, pelo serviço ao próximo, pela reforma íntima, pela transformação moral de cada um. A própria jornada do André Luiz, saindo lá do umbral e começando a trabalhar e aprender em nosso lar, é um exemplo perfeito disso. E aquela ideia da responsabilidade individual, da lei de causa e efeito, parece que está em tudo nessa narrativa, né? Absolutamente. A lei de causa e efeito é um eixo central. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos aqui na Terra, tudo isso tem consequências diretas na nossa condição espiritual depois da morte e também nas nossas existências futuras. A gente colhe o que planta. Isso se manifesta nos débitos que a gente precisa resgatar e nos méritos que a gente acumula e que nos ajudam. O perispírito, como a gente falou, ele reflete toda essa história. É o nosso histórico, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante, as fontes destacam a justiça e a misericórdia divinas. Ninguém está abandonado. A prece sincera é ouvida, o arrependimento genuíno abre portas para a recuperação, a ajuda de amigos espirituais é valiosíssima. Sempre existe oportunidade para recomeçar e para reparar os erros, embora a justiça determine que cada um enfrente, sim, as consequências dos próprios atos. O trabalho que a gente falou bastante parece ser mais que uma obrigação. É quase uma ferramenta de cura, de crescimento. Exato. A importância do trabalho e do serviço útil é outro pilar fortíssimo. O trabalho não é visto como um castigo, de jeito nenhum. É visto como uma bênção, uma fonte de aprendizado, de equilíbrio e de mérito espiritual. A inatividade, ao contrário, é associada à estagnação, à perturbação, e isso se conecta com a própria realidade do mundo espiritual que é descrita. Não é um plano etéreo abstrato. É uma realidade com sociedades organizadas como o nosso lar, com estrutura, com leis, com trabalho, estudo e com diferentes níveis de existência. E a conexão entre os dois mundos? A comunicação entre nós encarnados e os desencarnados? E isso também é bem presente, né? Sim, a comunicação e o intercâmbio entre os planos é apresentada como uma realidade constante, governada por leis naturais, por afinidades vibratórias. Isso se manifesta de forma positiva na prece, na inspiração, naquele auxílio espiritual que muitas vezes a gente recebe sem nem perceber. Mas também pode ocorrer de forma negativa, como nos processos de obsessão, quando existe uma sintonia em desequilíbrios, em vícios. E, finalmente, talvez o princípio mais elevado, mais abrangente de todos, seja o poder do pensamento e do amor. Pensamento e amor. Isso. O pensamento é retratado como uma força criadora poderosa, que define a nossa sintonia espiritual e o ambiente que a gente cria ao nosso redor. E o amor, especialmente o amor fraterno, universal, desinteressado, é apontado como a base da harmonia, da felicidade e do verdadeiro sustento espiritual. A grande jornada evolutiva parece ser essa: superar o egoísmo em todas suas formas e cultivar esse amor cada vez mais amplo. Nossa, quanta coisa! Fazendo uma recapitulação rápida dessa nossa conversa, a gente acompanha uma trajetória impressionante, né? Sai daquela surpresa inicial, do sofrimento, da confusão lá no umbral e vai até a descoberta de uma realidade espiritual cheia de detalhes, organizada, regida por leis bem claras. Uma realidade dinâmica. Exato. Uma realidade onde o trabalho com propósito, o amor fraterno e a busca pela melhoria íntima não são só ideias bonitas, distantes. São as chaves para o progresso, para encontrar um sentido maior na existência. A mensagem que parece ficar ecoando dessas fontes é a da nossa responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, sim, mas também uma mensagem muito forte de esperança na continuidade da vida e nessa possibilidade infinita de evolução que todos nós temos. Exatamente. Fica muito claro que a vida espiritual, conforme descrita aí, está longe de ser passiva ou um estado de espera. É uma vida ativa, dinâmica, cheia de propósito, de significado. E entender esses princípios, a lei de causa e efeito agindo o tempo todo, a importância do trabalho como aprendizado, a realidade da comunicação entre os planos, o poder imenso do pensamento e do amor, isso pode realmente dar para a gente uma nova perspectiva sobre a nossa própria vida aqui na Terra, sabe? Com certeza. Pode dar um sentido diferente para os nossos desafios, para os nossos aprendizados e até para os nossos relacionamentos no dia a dia. Com certeza.
Para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma reflexão inspirada numa frase, numa exortação encontrada nos próprios textos que a gente analisou. Os relatos sugerem que talvez a maior surpresa depois da morte seja o encontro inevitável com a nossa própria consciência, que seria como um espelho fiel de quem a gente realmente é e do que a gente fez da nossa vida. Diante dessa perspectiva, fica a pergunta: como é que a gente pode, desde já, aqui e agora, começar a acender as nossas próprias luzes interiores? Como a gente pode cultivar um terreno mais fértil nos nossos corações através de pensamentos, sentimentos e ações mais construtivas, para que essa transição para outra dimensão seja menos um choque, menos traumática e mais uma continuação consciente e serena da nossa jornada evolutiva? Fica aí a reflexão para cada um de nós.